E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, bom dia. Bom dia não, boa tarde, né? Bom feriado pra você. Esse vídeo tá entrando no ar agora 1 da tarde. Esse horário tá prevista a apresentação do Dorival Júnior. Então eu vou tentar até fazer lá no Barulho de Jogos, mas acho que vai ser complicado. Em todo caso, a gente fala tudo sobre a apresentação dele, o que ele falou na entrevista coletiva, no vídeo da noite e outras informações. O que eu queria passar para vocês hoje é só um retrospecto recente da carreira do Dorival e da passagem dele pelo Flamengo, do Ceará, né? Depois do Ceará ele foi pro Flamengo, numa saída meio controversa. O pessoal do Ceará não gostou muito porque ele estava fazendo uma boa campanha no Ceará. Vou passar os números para você. Depois ele foi pro Flamengo, conquistou 2 títulos importantes e estava desempregado. E o técnico brasileiro, que o futebol brasileiro é muito louco, né? O técnico campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil estava desempregado. Antes da gente falar tudo isso, só aquele recadinho do futebol para você já se inscrever, já fazer o seu cadastro no futebol, baixar o aplicativo, né? Que é de graça, você confere todas as informações do futebol, do mundo do futebol nacional e internacional, os gols ao vivo da Conmebol Sul-Americana, Conmebol Libertadores. Então não perca. Tá no primeiro link da descrição. Um aplicativo bacana que você confere todas as informações, você fica sempre bem informado, com informações de credibilidade. Não perca tempo. Já baixa, você deve ter aí. Ontem eu postei, o pessoal falou, já tenho, Barolo, já tenho. Mas é sempre bom falar. Então, para quem não tem, tá aí, tá? O Dorival Júnior chegou com contrato até o final de 2024, estava desempregado desde dezembro, né? Depois que foi demitido pelo Flamengo. Aliás, a diretoria do Flamengo deve ter se arrependido um pouco de ter demitido o Dorival Júnior. Não foi questão financeira, o Dorival falou sobre isso, disse que foi uma decisão que a diretoria do Flamengo achou que estava na hora de fazer mudanças, fez mudança, contratou o Vitor Pereira e perderam só 5 títulos seguidos e agora contrataram o Sampaoli. Ele disse que não ficou magoado, que entendeu as mudanças, mas é claro que o cara sai chateado depois de ter sido campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, o cara é demitido, né? O cara vai ficar chateado mesmo. Mas eu acho que o Dorival Júnior, olha que curioso, eu acho que o Dorival Júnior chega hoje no melhor momento da carreira, ele tá no auge da carreira dele. Ele participou, né? Ele foi treinador do Santos, do Neymar e do Ganso. Lembra que teve aquela treta dele com o Neymar, numa cobrança de pênalti lá, que ele discutiu com o Neymar, que o René Simões falou naquele jogo, depois do jogo, que a gente estava criando um monstro, lembra disso? Então, o Dorival Júnior era o técnico do Santos. Mas eu não vou lá atrás, eu só vou fazer passagens recentes. Ele foi pro Ceará em 2022, fez uma campanha muito boa, lembra, na Sul-Americana? O Ceará venceu 6 primeiros jogos da Sul-Americana, terminou a fase de grupos como o líder da fase de grupos, né? Tanto que foi uma campanha muito surpreendente até do Ceará. No Ceará, o Dorival teve uma passagem curta. Ele fez só 18 jogos. Foram 11 vitórias, 4 empates e só 3 derrotas. Atenção para o aproveitamento que eu vou passar para vocês, tá? O aproveitamento do Dorival Júnior no Ceará foi de 68,51%. Ele deixou o clube depois de uma vitória... Celular tocando, feriado, né? Todo mundo quer fofocar do São Paulo. Ele deixou o clube depois de uma vitória sobre o América por 2-0. Ele deixou o clube com uma invencibilidade de 9 jogos, com 5 vitórias e 4 empates. Aí em julho de 2022 ele foi para o Flamengo e a torcida do Ceará ficou enlouquecida. A diretoria do Ceará, os caras ficaram enlouquecidos com ele porque ele abandonou o trabalho no meio. Ele disse que não era de não cumprir contrato, mas encerrou. Diz que o coração dele falou mais alto, foi pro Flamengo. Chegou no Flamengo para substituir o Paulo Souza. E aí, esse é um ponto em comum que ele vai ter agora no São Paulo. Ele pegou um elenco totalmente... O Flamengo do Paulo Souza não tinha nem time titular e os jogadores estavam sem confiança nenhuma. Logo na estreia, tomou uma trauletada do Inter, perdeu por 3-1. Só que aí a campanha que ele fez no Flamengo foi muito boa. 43 jogos, 26 vitórias, 8 empates e só 9 derrotas. O Flamengo do Dorival fez 77 gols e sofreu 35. Atenção para o aproveitamento, 66,7%. Muitos dizem que no Flamengo ele teve 2 grandes méritos. Isso conversando com torcedores do Flamengo, porque eu acho legal isso. Toda vez que tem uma novidade envolvendo um reforço de um outro time, né, o treinador e tal, como a gente tem vários amigos aqui, graças a Deus, de outros torcedores de outros clubes, o pessoal já fala. Barulho do Flamengo, o Dorival foi assim. Vários flamenguistas falaram no meu Instagram. Eu tava conversando com o flamenguista ontem à noite, falando sobre isso. Que ele falou que ele teve 2 grandes méritos. O primeiro deles,
talvez a grande sacada, que ninguém conseguiu achar um sistema para colocar o Gabigol e o Pedro para jogar juntos, o Dorival fez e um enorme sucesso. Mas muita gente diz que o grande mérito do Dorival Júnior no Flamengo foi não atrapalhar. Foi deixar os jogadores do Flamengo, que são, né, para mim é o elenco mais capacitado do Brasil, os caras jogarem bola. Ele tinha, claro que ele tinha um esquema, ele não era uma figura lá, ele não era uma figura decorativa. O Dorival teve um papel importante no Flamengo, mas ele deixava os caras jogar. Então, o Flamengo tem bons jogadores de meio de campo, então ele congestionava aquele setor de meio de campo ali, não usava dois pontas abertos, ele congestionava as ações pelo centro, porque tinha o Arrascaeta, tinha o Everton Ribeiro, o Gabigol que saía para receber, os laterais jogavam mais próximos do meio de campo. Então ele teve essa característica e fez muito sucesso, conquistou o título da Libertadores e da Copa do Brasil. Eu, sinceramente, não entendi. Eu não acompanho o Flamengo, vocês me perdoem. Eu não acompanho assim, o que dá para acompanhar. Mas eu não entendi a saída do Dorival. Não sei, eu acho que não foi problema de relacionamento com os jogadores. Aliás, que isso é uma outra característica do Dorival, né? Todo mundo fala que ele é um cara muito bacana de relacionamento, que ele sabe lidar com as pessoas, ao contrário do Rogério, que infelizmente tem esse problema. Eu só tenho medo que ele seja muito permissivo com esse elenco do São Paulo aí. Não só esse elenco, né? Com aquele ambiente que a gente fala do São Paulo, de sem cobrança, que todo mundo faz o que quer. Você pega um treinador meio que deixa todo mundo fazer o que quer, né? Que é muito legalzinho, que é boa praça. Eu tenho medo que isso, para onde isso vai parar, né? A gente já conversou aqui muito sobre isso. E eu não entendi a saída dele do Flamengo. Eu acho que não teve problema com o elenco, não teve problema nenhum. Eu acho que foi uma decisão da diretoria do Flamengo, que sinceramente deve ter tido alguns bastidores ali que a gente não sabe. No São Paulo, só para lembrar a passagem do São Paulo, do Dorival pelo São Paulo, ele chegou em 2017 para substituir justamente o Rogério Ceni. O São Paulo tinha sido eliminado da Copa do Brasil, tinha sido eliminado da primeira fase da Sul-Americana. O Rogério deixou o São Paulo na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro de 2017. E aí, gente, aquele ano foi um perereco. Vocês lembram, né? Foi logo, acho que foi no ano da criação do canal, esse. Mais ou menos esse ano aí. Eu lembro que eu ia nos jogos. Vocês lembram que o São Paulo jogava no Pacaembu? Vocês lembram? Eu lembro que teve um jogo que o Michael Suel fez um gol, acho que contra o Atlético Paranaense. Que o São Paulo ficou naquele campeonato, gente, 14 rodadas na zona de rebaixamento. Só escapou, só garantiu a permanência na Série A, gente, na 36ª rodada, numa vitória em cima do Botafogo. Você já imaginou você ficar 14 rodadas na zona de rebaixamento? E aí, naquele campeonato brasileiro, o São Paulo terminou com 50 pontos, na 13ª posição, só com 7 pontos a mais que o Curitiba, que foi o primeiro clube a ser rebaixado. Eu acho que o grande mérito do Dorival naquele time do São Paulo, que ele também ajudou a tirar o time da zona de rebaixamento, como todos do elenco ajudaram, mas para mim o grande destaque foi o Hernanes e a torcida do São Paulo, que empurrou o time. Lembra nos jogos do Pacaembu? Teve um jogo que a torcida foi acompanhando do CT até o Pacaembu. A torcida do São Paulo, eu acho que naquele ano, solidificou já vinha, né, de 2013, muito tempo sofrendo, mas eu acho que em 2017 solidificou a postura de carregar o time nas costas e que infelizmente, ou felizmente, até hoje existe. Eu digo felizmente porque se não fosse isso, com certeza já teria caído. E o Hernanes, que foi o grande responsável por a permanência na primeira divisão, porque o Hernanes assumiu a responsabilidade, né? Coisa que a gente não vê no elenco do São Paulo depois do Hernanes. Eu não vi, mas depois da saída do Hernanes, um jogador que assuma a responsabilidade. Não só que tem identificação com a torcida do São Paulo, mas que assuma a responsabilidade. A gente teve mais recentemente o Miranda, mas o Miranda não é zagueiro, não tem até o perfil do Miranda mais quietão. O Hernanes assumiu a responsabilidade e tirou aquele time do buraco. As características do Dorival, a gente não sabe, o Dorival é assim, ele foi se adaptando de acordo com o clube que ele ia, com os valores que ele tinha, com o elenco que ele tinha na mão, ele foi se adaptando. Então, por exemplo, no Ceará ele jogava de um jeito, no Atlético Paranaense, que foi antes do Ceará, ele jogava com 2 pontos abertos, um deles era o Micão, o saudoso Micão. Ele foi se adaptando. No Ceará também tinha um estilo de jogo. No Flamengo foi outro estilo de jogo. Como eu falei pra vocês, que ele tinha jogadores de habilidade e tal. A saída de bola de 3, né? Esse negócio de tática, mas tem que falar pra você entender. A saída com 3, os volantes vêm buscar a bola pra sair jogando. A característica que me agrada, assim, do Dorival é assim, essa saída de bola no toque por baixo, sem chutão, não é lenta.
Não é aquela coisa de toca, vai, toca para um, espera abrir uma brecha, não é. É toque de bola com velocidade. Os times de Dorival geralmente tem 3 caras na frente. Ele coloca essa velocidade no jogo. E toques e aproximação no meio de campo, principalmente no setor de meio de campo, para ter uma aproximação e toques rápidos. Então, sei, gente, o que na verdade eu espero do Dorival Júnior é muito simples. Eu espero que ele faça o arroz com feijão. A gente estava conversando ontem sobre o Pato, né? Que eu falei que eu mudei a minha opinião sobre o Pato. E muita gente concordou comigo, outros discordaram, claro que não tem problema nenhum, que é normal. Mas o que eu tô sentindo nesse momento, depois daquele jogo contra o Botafogo que eu falei de baixar as expectativas, né, em relação ao São Paulo, cair na realidade, de não ficar sonhando, que o São Paulo já não é mais o clube grande, né, já não é mais o tamanho, já não tem mais o tamanho que tinha e não vai voltar tão cedo. Então é um trabalho que a longo prazo, que se for bem feito, demora 10 anos para voltar. Eu tava muito desanimado com o São Paulo, muito desanimado, muito triste com o São Paulo. Depois daquele jogo contra o Botafogo, depois contra o Cabédio, já lá a gente não via mudança, não via perspectiva de nada. Essa chegada do Dorival, a demissão do Rogério Ceni e a chegada do Dorival, não vou falar para você que me deixou feliz, que eu tô contente, que agora vai, que agora o São Paulo vai disputar tudo. Não vai, porque a gente sabe dos problemas estruturais do São Paulo, né? Não vai mudar com Casares de presidente, não vai mudar com Belmonte de diretor de futebol, não vai mudar. O que eu espero do Dorival, com a chegada do Dorival, é esse tal do fato novo, que deu uma mexida no São Paulo para pelo menos a gente não passar o campeonato 14 rodadas na zona do rebaixamento. O que eu espero com o Dorival, por isso que eu falei até da chegada do Pato, que de repente esse outro fato novo, com um jogador que ganhando menos, que tem uma identificação, carinho pelo São Paulo, não sei se nem identificação, mas um carinho pelo São Paulo, possa também ser um fato novo, porque futebol o Pato tem mais que o Erisson, mais que o Juan. Você prefere o Juan de centroavante? Machuca o Caleri e você quer que o Juan entre no lugar dele? Não, eu prefiro que o Pato entre, desde que não custe muito pro clube, que venha com salário baixo. Porque, gente, não é que a gente vai colocar o Pato para jogar para ser campeão da Copa do Brasil, para ser campeão brasileiro. Não é. É para se manter na primeira divisão, gente. Porque, pelo que tá acontecendo no São Paulo, por tudo que tá acontecendo, você não pode esquecer que o Belmonte é diretor de futebol. O homem forte do futebol é o Belmonte. Então, nesse momento, é assim, é respirar. Eu tô falando, minha sensação como torcedor. O que eu quero é respirar. Eu quero, sabe quando você tá afogado, você colocar a cabeça para fora da água e respirar. E eu acho que o Dorival pode fazer isso. Só que também tem um outro lado. O Dorival não pode só fazer o arroz com feijão, porque no Flamengo é fácil você fazer arroz com feijão com a Arrascaeta, com o Everton Ribeiro, com o Pedro, com o Gabigol, é fácil. Você vai fazer arroz e feijão com o David, com o Mendes, é complicado, não é? Com o Marcos Paulo, é complicado você fazer arroz e feijão. Então, além do básico, que eu digo arroz e feijão, assim que eu espero do Dorival, é lateral ser lateral, é zagueiro ser zagueiro, primeiro, antes de ser construtor vai ser destruidor, o zagueiro, sabe, o meia canhoto joga do lado esquerdo, o ponta destro joga do lado direito, o lateral joga de lateral. É isso que eu espero, o básico. E que dê chance para jogadores, que não tenha birra com o jogador, que não fique incomodado porque não coloca o jogador para jogar porque não foi ele que pediu. Como ele não foi ele que pediu nenhum desses jogadores, eu vejo uma expectativa e uma perspectiva. Sinceramente, não sei se vai dar certo. Não sei se vai dar certo. Eu falei para vocês, a minha expectativa com o São Paulo mudou. Eu não quero que venha um técnico novo pra gente ser campeão. Vamos disputar o título da Sul-Americana, agora vai. Não, eu já fui muito mais iludido, mas a gente não é burro, o torcedor não é burro. O que eu espero é que pelo menos saia dessa situação que estava se encaminhando, gente, por uma situação catastrófica, por tudo que a gente tem falado. Aliás, muito curioso agora, que eu queria ver com vocês, eu comentar com vocês, que eu esqueci de comentar ontem, alguns setores da imprensa descobriram agora a crise no São Paulo, né? Você vê comentarista falando agora do Casares, falando mal do Belmonte. 2 meses atrás estava todo mundo elogiando porque chegou em 2 finais. Agora que eles descobriram que o São Paulo tá esse caos aí. Há 10 anos que a gente que o torcedor do São Paulo vem falando, vem acompanhando a destruição desse clube. E é engraçado que agora algumas pessoas na imprensa descobriram. Nossa, ó, o Casares, o que faz o Belmonte, agora que descobriram. Então, menos mal. Porque o que acontece? Como o São Paulo virou coadjuvante, o São Paulo não é assunto. O assunto é o Flamengo, o assunto é o Palmeiras, o assunto esses clubes são assunto. O São Paulo não é assunto. Então ninguém nunca olhou pro São Paulo. Agora que teve a demissão do Rogério, os caras foram analisar.
e você analisa, você vê a destruição completa que o clube tem sofrido nos últimos 10, 12 anos. Que para nós não é surpresa nenhuma, e para você que está aqui nesse canal também, a gente fala sobre isso sempre. Aliás, falando nisso, eu vou recomendar para vocês uma reportagem do Globo Esporte. Eu não lembro o nome do jornalista, agora eu esqueci o nome do jornalista. Mas tá lá, o crédito para você, eu vou deixar na descrição do vídeo também, que ele fala, se você quer entender o que é o São Paulo dos últimos anos, desde a saída do Juvenal, é um resumo muito bom que tá ali. Você sabe, você que tá aqui sabe que não tem motivo nenhum para comemorar, não tem nenhum motivo para tá feliz da vida, não tem. Mas se você tá feliz da vida, se por um acaso hoje, nesse feriado, tem algum torcedor que tá achando que tá tudo bem, que não é problema, que a gente critica demais, ou que tem que ser muito otimista com o São Paulo, veja esse texto, que tem um resumo muito bom, detalhado, não é muito longo, da atual situação do São Paulo. Então eu espero vocês, tá? Se inscreva no canal, para você ganhar a camisa quando chegar a 490 mil inscritos, e aproveite a promoção do sportsbet.io, patrocinadora deste canal e patrocinadora master do São Paulo. Vai lá no Instagram Barolo Vídeos, clique na bio, tem lá para você se cadastrar para concorrer toda terça-feira a sportsbet.io, dar uma camisa autografada do São Paulo para você. É fácil participar, não é difícil, mas tem que ir lá no meu Instagram, aproveita para me seguir, clica no link que tá lá na bio, e aí você faz o seu cadastro, é facinho, você concorre. Vai ser uma camisa por semana sorteada toda terça-feira até dezembro, tá bom? Espero vocês às 9 da noite falando... Hoje vou postar um pouquinho mais cedo, né? Feriado. Postar um pouquinho mais cedo. Espero você à noite, vamos ver como é que vai ser a apresentação do Dorival, o que ele vai falar, o que ele vai dizer. A gente se encontra à noite. Bom feriado para você. Aqui Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. E boa sorte, Dorival. A torcida vai estar junto com você sempre. Não vamos deixar de cobrar, mas a gente vai estar torcendo pelo seu sucesso. Fiquem com Deus. Forte abraço. Tchau.